queridos irmãos, hoje é o dia que o Senhor nos fez, vamos nos alegrar e vamos nos regozijar neste dia pelo que o Senhor tem nos oferecido. E o Senhor nos tem oferecido, sobretudo, a sua presença, o seu cuidado, a sua proteção, a forma como Ele tem se manifestado na vida de cada um de nós, demonstrando a cada passo que damos o seu conforto através da sua palavra. Não estamos isentos de passar pelas provas, pelas grandes tribulações desta vida. A palavra do Senhor, ela nos fala sobre o justo, que somos nós, cristãos, justificados por Cristo, portanto, vivendo sob situações adversas. E em meio às tempestades, nós temos provado da providência de Deus sobre nós. Esse é o tema da mensagem que vamos trabalhar nessa manhã. Vamos falar sobre a forma como Deus manifesta a sua providência em meio às provas, em meio às grandes tribulações, os grandes reveses da vida. Mas nós vamos nesse momento orar. Eu quero convidá-lo a curvar não só a sua fronte, mas sobretudo o seu coração. Confesse agora a Deus a sua dependência dEle. Confesse ao Senhor as suas faltas. Abra o seu coração. A palavra do Senhor diz que é um coração humilde, a um espírito humilde. O Senhor não desprezará o pedido, a súplica, a oração que é feita ou feita por quem tem um coração completamente submisso, obediente a Ele. Vamos orar, vamos nos colocar diante dEle, nos preparando para este momento de adorarmos o Senhor, de ouvirmos a sua voz. Pai bondoso e querido, estamos diante de Ti para mais um encontro de fé e de comunhão contigo e com os nossos irmãos, ainda que estejamos vivendo esse momento de distanciamento social, mas não estamos de forma alguma separados como Seu corpo. O corpo de Cristo, a igreja, ela não se fragmenta em meio a essas situações. Porque estamos agora acompanhando pelas mídias sociais, pela internet, não só a Igreja Presbiteriana do Meier, mas muitas igrejas que se reúnem em Teu santo nome. E rogamos agora, ó Deus, a Tua bênção sobre esses encontros de fé e de comunhão que estão sendo promovidos nos 4 cantos do nosso país e do mundo. Senhor, como é bom saber que Tu és um Deus providente e que um dia o Senhor inspirou a homens que possuem a ciência e a tecnologia para produzirem a internet e outros veículos de comunicação. Se não existissem agora, estaríamos muito mais distanciados uns dos outros. Obrigado a Deus porque Tu destes aos homens a Tua manifestação amorosa de providência, esta grande bênção para todos nós. Assim, ó Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, tenha misericórdia do Teu povo e que esse dia, e que neste dia, promovamos a glória de Cristo através do nosso pensar, através do nosso agir, através da forma como vamos nos comportar diante das pessoas, como nos comportamos diante da Tua presença, através do que vamos falar, que seja o Senhor a nos inspirar. Em nome e para a glória de Cristo Jesus.
Amém e amém. Queridos, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, lá no Salmo de número 97. E o Salmo 97 é um daqueles salmos que fala de forma tão expressiva para cada um de nós sobre a alegria que devemos manifestar ao Senhor, a alegria que todo ser que foi criado por Ele também deve manifestar. É um salmo que fala sobre a majestade e o domínio amplo e restrito de Deus sobre todo o cosmos, sobre todo o universo, sobre todos os seres, todas as ordens criadas, sobre todas as coisas. Vamos então fazer a leitura de forma alternada. Eu inicio a leitura do salmo, que é projetado para você nesse momento. Você pode acompanhar na sua Bíblia, a versão é a revista e atualizada. Se você não tem a versão revista atualizada e ficar descompassado, né, na leitura com a gente, então faça a leitura que está sendo apresentada aí na tela. Vou estar iniciando e os amados vão estar se revezando comigo. Diz assim o salmista: reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam, por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Esse é o convite da palavra de Deus através do salmista para você e para mim. Hoje é dia de alegria. É dia de alegria porque nós estamos servindo a Deus por meio de Cristo. O culto cristão, ele só pode ser de fato recebido por Deus, só pode ser aprovado se nós o fazemos por meio de Jesus, na força, no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem está te consolando, te fortalecendo. É o Espírito Santo quem nos alegra em meio às mais altas temperaturas da vida. E hoje é um dia muito especial, porque hoje é o dia em que Deus renova sobre você e sobre mim mais um dia diante dele. E o domingo é esse dia que separamos para exaltar o nome de Jesus. Não há outro propósito no culto desta manhã ou durante os cultos que oferecemos a Deus. Cristo é a pessoa central, a centralidade do culto está na pessoa de Jesus. Adore a Jesus, vamos louvá-lo. É que disse o salmista aí no finalzinho, vamos nos regozijar nele, vamos nos alegrar nele, dedicando a ele os nossos louvores. E essa primeira canção com a qual nós vamos servir ao Senhor com o nosso louvor e com a nossa adoração, fala justamente sobre um romper na vida em fé, caminharmos dia após dia. Como disse certa vez Paulo escrevendo aos Romanos, o justo viverá pela fé. Esse foi o grande lema, o início, o start da reforma protestante, quando Lutero se apegou a esse texto e a partir daí começou a trabalhar as suas teses e começou a trabalhar toda a estrutura de construção da reforma protestante. Nós vamos caminhar então, rompendo em fé, porque à medida que a nossa fé, como diz a canção aprovada, nós vamos sendo depurados, aperfeiçoados
para conhecer ao Senhor. Vamos provar dessa providência divina e vamos exaltá-lo nessa hora. próxima canção fala sobre a experiência que temos quando caminhamos em intimidade com Cristo. Na verdade, Ele passa a ser as batidas do nosso coração, o nosso respirar. Ele é o pão com o qual nos alimentamos. E fazer a vontade de Deus, disse Jesus certa vez aos seus discípulos, é se alimentar do Pai.
Certa vez Jesus disse aos seus discípulos: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Que coisa forte, né? Que comparação poderosa, porque ninguém aqui consegue sobreviver sem comer e sem beber. Jesus disse que fazer a vontade do Pai era tão necessário, ou tinha a mesma percepção do se alimentar, daquilo que é vital para a nossa vida. E o ar? Nós precisamos do ar para viver. Essa canção fala que Jesus é o nosso respirar. Ou seja, respirar é trazer vida para dentro de nós. Então nós vamos louvar o Senhor com essa canção. E essa canção fala justamente sobre essa palavra. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Este é o meu respirar,
momento então de nós ouvirmos a voz, a palavra de Deus através da exposição da sua palavra. Querido, eu quero nesse momento convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Tiago 2, Tiago 1, verso 2 ao verso 4. Para você que está aprendendo a manusear a Bíblia, Tiago fica entre Hebreus e a primeira epístola de Pedro. Quem nos ouve, está com alguma dificuldade de localizar aí, vá para o finalzinho da Bíblia, chegou em Hebreus, logo em seguida, carta de Tiago. Se chegou na epístola de Pedro, volta, você chegou lá também na carta de Tiago. Tiago capítulo 1, versos 2, 3 e 4, eu quero ler para você. Diz assim o texto: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus venha nos instruir, que a nossa mente agora seja levada cativa, que nada nos atrapalhe, que nada nos distraia. Em casa a gente se distrai mais, né? Do que no templo. Mas vamos tentar manter o foco, vamos estar atentos para que o Espírito Santo leve cativa a nossa mente até o seu trono da graça. Eu vou pedir a Meire para fazer essa oração pela iluminação do Senhor sobre nós. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por mais esse dia que tu nos concede de vida, de saúde, em que podemos estar aqui, mesmo que online, mas em comunhão uns com os outros em pensamento e principalmente em comunhão contigo, Pai. Reconhecemos a tua majestade, o teu poder sobre as nossas vidas. Amém, Senhor. Obrigado porque a tua misericórdia se renova nesta manhã. Obrigado pelo teu amor inefável sobre cada um de nós. Louvado seja o teu nome, bendito és tu, Senhor. E, ó Deus, mais uma vez pedimos que tu venhas falar aos nossos corações. Amém, Jesus. Que seja o Senhor, Pai. Usa o teu servo como instrumento. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos realmente sermos servos segundo o teu coração. Que essa palavra, Deus, venha realmente marcar as nossas mentes, que possa redundar em mudança de vida, em comunhão contigo e, acima de tudo, em glória para o teu nome. Nós pedimos essas coisas no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar com uma pergunta. Você se lembra qual foi a maior tribulação, a maior prova que você já passou em toda a sua vida? Pode talvez estar sendo essa. Ou pode ter sido uma outra, muito superior a essa. Porque na vida nós temos momentos em que somos provados, passamos por tempestades, por lutas. Isso pode se dar através de uma separação. E eu ouvi recentemente de uma pessoa que a separação que ela teve no seu casamento foi muito mais marcante e muito mais dolorosa do que esse momento em que ela está vivendo particularmente de pandemia. A perda de um familiar, até antes desse momento em que estamos vivendo, pode ser para alguns uma provação muito superior ao atual momento. O que eu quero dizer com isso é que momentos como esse que estamos passando, eles são muito intensos para produzir sofrimento, muito intensos para produzir desconforto. E não se espante com o que eu vou dizer agora, mesmo quando cessada toda essa situação pandêmica que estamos vivendo, provavelmente vamos enfrentar situações piores, onde as marcas do sofrimento, provavelmente para muitos, será superior ao que nós estamos vivendo nesse momento. Por isso,
a gente não pode afirmar que este momento vai ser o pior de toda a nossa vida. Vai ser aquele que vai produzir maior sofrimento durante a nossa vida. Até porque o sofrimento nesta vida, ele é relativo. E dentro dessa relatividade, ele possui a força dos absolutos para nós. Eu quero lembrar a você que na vida do crente, a provação e o sofrimento têm um propósito, têm uma finalidade. E é isso que nós vamos ver nesse texto que acabamos de ler, da Epístola de Tiago, nesse capítulo 1, versos 2, 3 e 4. Nós vamos verificar que o que Tiago está revelando para aquela igreja no passado e fala ainda hoje para nós. De fato, existe um Deus que em meio às provas, ele nos dá a sua provisão. Por isso é que ele é um Deus totalmente providente. A doutrina da providência fala que quando Deus criou todas as coisas, ele não deu como a teoria do relojoeiro, bastante conhecida no meio teológico, afirma que para essa teoria, Deus cria o mundo como um relógio dando corda e se afasta do relógio que ele, na analogia do relojoeiro, criou. Se esqueceu e deixou ele funcionando ao léu. Não. Nós acreditamos piamente que o Deus que criou todas as coisas, ele as sustenta. O texto da carta aos Hebreus, lá no primeiro capítulo, fala que ele sustenta todas as coisas por meio do seu Filho, por meio de Jesus Cristo. Essa é a boa notícia, a boa nova, isso é o Evangelho, dizendo para mim e para você que se ele cria, ele estabelece a sustentabilidade de tudo que ele criou através da sua providência, ou seja, ele já providenciou tudo para que nós, ao longo da nossa caminhada, possamos experimentar do seu cuidado, do seu amor, do seu afeto. Então, nessa manhã, nós queremos compartilhar sobre este tema, o Deus da prova e da provisão. O Deus da prova e da provisão. Eu queria, nesse momento, que você olhasse e refletisse para esse texto extraído da pergunta 23 do Catecismo de Heidelberg. Um catecismo muitíssimo antigo que foi criado, foi escrito no período da Reforma, no século XVI, lá na Alemanha. A pergunta no capítulo, ou na pergunta 23 do Catecismo de Heidelberg é essa: o que é a providência de Deus? O que é a providência de Deus? E a resposta daqueles reformadores, teólogos, pastores do passado, ela é lindíssima, ela é confortadora. Ela é a seguinte: a providência de Deus é a força do Todo-Poderoso e presente com Deus, pela sua mão, sustenta o governo e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Assim, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. Você percebe que na análise, na construção do texto, belíssimo, aqueles reformadores apresentam a providência de Deus como algo que nos sustenta e que a nossa vida ela não é obra do acaso, não estamos largados, abandonados depois de Deus ter nos criado. Deus, na verdade, tem sustentado todas as coisas e por sua mão providente ele tudo executa. Tudo nos leva a um propósito. O momento de pandemia que estamos vivendo, o estabelecimento da Covid-19, esse momento em que o coronavírus está
subtraindo muitas vidas com um grau intenso de letalidade. O Rio de Janeiro hoje, para você ter uma ideia, é o estado com maior índice de letalidade dessa doença. Tudo isso está debaixo do controle de Deus. Deus, Ele sabe por que todas as coisas como essas estão acontecendo. Nada está fora do seu domínio e tudo tem um propósito. Só que essa carta de Tiago é endereçada à igreja, é endereçada a um grupo. Você veja no versículo de número 2, ele começa dizendo, e meus irmãos, ele está se dirigindo à igreja. Então, a palavra dessa manhã, ela é dirigida a você que é um cristão, você que é salvo, redimido pela graça de Jesus. E a ação de Deus na vida do crente é diferente da vida do incrédulo. Nós podemos até pensar, mas Deus seria então por isso seletivo? Deus seria injusto em não abençoar aqueles que não o buscam, aqueles que não amam? De forma alguma. Deus, Ele cuida de todos. É o que nós chamamos na teologia de graça comum. O sol que nasce todos os dias, ele nasce para os bons e para os ruins. A chuva cai para o justo e para o injusto. O ar que respiramos, respiram este ar as pessoas de bom caráter e de mau caráter. Isso é graça comum. Mas existe o que nós também denominamos teologicamente de graça especial. Essa graça que ela é específica. Há uma especificidade dela que Deus dirige, Deus conduz a vida daqueles que são os seus eleitos, que são alcançados pelo favor maravilhoso desta graça, a qual não merecíamos, mas que nos tornamos participantes pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. E aí eu gostaria de apresentar a você três razões, três afirmações sobre a providência de Deus, o Deus que provê todas as coisas em meio às provas. E a finalidade, ao sermos provados por Ele, para que sejamos achados íntegros, perfeitos, como diz o texto, diante do Senhor. Primeiro pensamento, a primeira proposição que eu trago a você como afirmação é exatamente essa. Para o cristão, provação é motivo de alegria. Para você que nos vê e nos ouve, que é um servo, uma serva do Senhor Jesus, você que tem andado com Cristo, através de uma vida de oração, através de leitura das Escrituras, prática desta leitura, de forma muito simples. Se você tem vivido a sua vida como expressão de adoração a esse Deus, saiba que você será sempre provado. Sempre eu e você vamos passar por tribulações, por momentos em que sentiremos, vamos experimentar da dor. A dor é um tema constante na nossa caminhada. Existe um livro que foi escrito por um autor norte-americano chamado Stanley Jones. Jones, pastor, diz que existe uma pedagogia da parte de Deus por trás do sofrimento. O título do livro é Deus, Cristo e o Sofrimento Humano. E nesse livro, Stanley Jones trabalha de uma forma muito pertinente as questões que envolvem as provas pelas quais nós passamos. A palavra do Senhor diz que nós não devemos desanimar diante das provas. Pelo contrário, nós devemos nos alegrar, porque o Senhor está provendo para nós a oportunidade, esse é o plano de providência do Senhor, de percebermos o seu cuidado diário. E talvez você esteja se perguntando, pastor, mas quando, por exemplo, eu perco um parente, quando eu perco o meu emprego, quando eu perco o chão porque eu tomei conhecimento de um diagnóstico de câncer ou de uma doença letal. Queridos, é aonde nós vamos aprender que o nosso foco
nos ensina a palavra do Senhor não está no sofrimento. Lógico que você não vai se alegrar de forma mórbida um problema como esse, ou como esses que acabei de citar. Mas nós vamos nos alegrar naquele que sabe o porquê estamos passando por aquela situação. Vamos nos alegrar em Jesus, como disse Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, quando há uma ordem expressa. Paulo diz à igreja de Filipos: alegrai-vos sempre no Senhor. O nosso foco é Ele. O nosso olhar tem que estar colocado nele. E como é que a gente faz isso? A instrução é tão sábia das Escrituras que quando eu estou estudando a palavra, quando eu persevero na leitura da palavra, quando eu coloco em prática aquilo que a palavra me instrui, quando eu vivo uma vida de oração aos pés do Senhor, quando eu pratico a palavra exercendo o perdão, exercendo o amor, exercendo paciência com as pessoas, quando eu começo a provar desses elementos que Deus constitui para o meu aprimoramento espiritual, eu consigo enxergar nisso tudo, em meio à luta, em meio ao luto, em meio à adversidade, eu enxergo a Cristo, o conforto que Cristo dá. Lá, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, do verso 16 ao 18, olha o que é que Paulo nos instrui. Ele diz assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 a 18. Ele diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Percebe? A palavra de consolo que Paulo está trazendo à igreja de Corinto. Você percebe que a nossa fé não é pautada naquilo que nós vemos, mas no mundo invisível, e que nós passamos a enxergar à medida em que nós vamos usando as lentes da palavra de Deus. Esse é o óculos. Essas são as lentes perfeitas para que você possa enxergar em meio ao caos, em meio à dor, em meio ao luto, que existe uma saída. E este consolo vem daquele que está permitindo que todas essas coisas que sobrevêm a nós e que tentam produzir em nós, na verdade, tristeza, isso deverá nos levar a um momento de alegria, porque nós não estamos olhando para baixo, nós estamos olhando para cima. A palavra do Senhor diz que nós devemos olhar atentamente para as coisas que vêm lá do alto. É lógico que isso é uma forma metafórica de dizer que o nosso olhar tem que estar naquele que é superior a todas as coisas, porque ele está acima de tudo. Então, para você que é crente, para você que ama Jesus, a provação, ela é motivo de alegria. Mas eu também queria que você refletisse sobre um segundo aspecto. O segundo aspecto é que, para o cristão, fé provada e confirmada produz perseverança. Vou repetir. Para o cristão, fé provada e confirmada produz perseverança. Perceba que eu destaquei em letras maiúsculas e sublinhadas fé e perseverança. Esse binômio está estreitamente interligado. Olha o que é que diz o texto aqui no versículo de número 3. Ele diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O que é que Tiago está dizendo para nós com isso? Ele está dizendo exatamente que a nossa fé, que foi dada por Deus, a fé não é produzida pela nossa vontade, não é produzida pela nossa inteligência. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, que a fé, ela não vem de você e de mim.
a fé é um presente dado por Deus. Lembre-se, Tiago está escrevendo para cristãos. E se você e eu somos de fato cristãos, nós recebemos este elemento que é a fé, que vai justamente sendo provado confirmar a nossa perseverança. Essa perseverança ela pode ser comparada a uma palavra que está muito em voga nos dias atuais. Você já ouviu falar sobre resiliência? Essa é aquela fé que, uma vez provada, vai ser confirmada justamente quando esses ventos tempestuosos, quando as grandes crises da vida, quando momentos como esse, de tanto pavor, que tentam inspirar tanto medo a nós, nos sobrevêm, nós somos como uma palmeira. Lembra que a palavra de Deus diz através do salmista que o justo é como a palmeira plantada lá no Líbano? Por que ele usa essa expressão? Porque quando vinham as grandes tempestades, os grandes ventos no deserto, aquela palmeira no meio de uma região árida, quando os ventos sopravam contra ela, ela envergava. Ela ia praticamente tocar com a copa da sua ramagem o solo. Mas ela não quebrava. Ela não se partia. Essa é a visão que o salmista tem. Que o justo, aquele que é justificado mediante esta fé que é aprovada, ele não se parte. Ele não se quebra. Ele sofre os efeitos do sofrimento que o levam até o chão. Mas a palavra do Senhor diz também que aquele que ama o Senhor, que é fruto do cuidado de Deus, ele não ficará prostrado. Aleluia. O Senhor o erguerá. E a palavra do Senhor está dizendo para você como consolo nessa manhã, meu irmão e minha irmã. É isso que o texto quer dizer. Que a sua fé ela é provada e confirmada, como diz esse versículo 3, para produzir em você essa resiliência, que não é uma resiliência produzida pelo sentido humano. Existem aqueles que dão aulas de automotivação e falam sobre resiliência, mas do ponto de vista do esforço humano, para poder estar sempre automotivados, sempre para cima. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é o que ele faz é totalmente diferente. É ele quem vai confirmar essa fé que está sendo provada através do sofrimento, para que haja a produção dessa perseverança, para que você possa caminhar de forma vigorosa. Não é para que a sua vida humana deixe de ser quebrada. É para que a sua vida espiritual ela seja preservada. Isso que é importante que você entenda, meu irmão, minha irmã. Eu dou um exemplo. Essa Covid-19, ela está batendo a crentes e não crentes. Ela está trazendo prejuízo à saúde de quem é cristão e de quem não é cristão. Ninguém está isento a isso. Jesus nunca mentiu para os seus discípulos, nunca mentiu. Ele é a verdade. E ele abriu o jogo, foi sincero dizendo, olha, no mundo vocês vão ter tribulações, vocês vão passar por provas. Mas tenham bom ânimo. Sabe o que significa ter bom ânimo ali? Ânima é vida. Ele está dizendo, tenham boa vida. A boa vida não é aquela em Cristo que nos isenta do choro, da luta, do luto, da dor. Mas a boa vida é justamente sabermos que estamos em Cristo e que a nossa vida não se resume a isso aqui. Essa semana que passou, antes de ontem, uma família da nossa igreja, nossa irmã Bruna Assis, está enlutada. Essa família está enlutada. A Bruna perdeu o seu paizinho. A Bruna, esposa do Eduardo, mãe do Felipe. Nós nos falamos ao telefone. E na sua fala comigo eu percebi o quanto ela estava, apesar do luto, apesar da dor, estava consolada. O seu pai era um servo de Deus. Ele não foi poupado. É onde eu quero que você analise. Nós estamos orando para que Deus proteja os nossos lares, para que Deus nos proteja da doença.
Mas se ainda assim essa doença chegar, bater à nossa porta, entrar no nosso lar e trazer a perda de um dos nossos queridos, lógico que nós oramos para que Deus nos livre disso. Mas se Ele não quiser nos livrar disso, e aí eu digo a você, nada está fora do seu controle. É porque Ele, se não nos curar fisicamente nessa vida, já nos curou quando estivermos diante dele na glória. Porque o texto fala sobre integridade e perfeição espiritual. Fala de sermos provados para que essa nossa fé, que tem valor supra-humano, o valor dessa fé é espiritual, ela possa nos levar a um aperfeiçoamento. Por isso é que Jesus instruiu os seus discípulos para que eles não colocassem suas esperanças neste mundo. Ele está dizendo isso para a gente. Para que nós não façamos os nossos investimentos nessa vida. Nos apeguemos a bens, a riquezas. Nessa mesma epístola de Tiago, mais à frente ele vai falar sobre isso. No verso 9 ao verso de número 11 desse mesmo texto. Ele fala: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai. E desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então também é uma palavra para aqueles que acumulam riquezas. E às vezes, irmãos, nós como crentes, essa palavra é destinada aos crentes daqueles dias e a nós nos dias de hoje, achamos que não estamos preocupados em acumular riquezas. Mas a palavra do Senhor diz que aonde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Muitas vezes nós estamos depositando todas as nossas fichas no nosso emprego, nas coisas que temos dentro de casa. Podemos estar idolatrando a família, podemos estar colocando tantas coisas à frente de Deus, quando tudo isso é transitório, tudo vai passar. Mas a palavra está dizendo que você, como cristão, recebeu como presente de Deus uma fé que vai ser provada. Você não vai ser poupado de que a sua fé seja provada, mas essa fé é provada por esse Deus providente, justamente para que você possa ver a produção como fruto dessa fé está sendo provada. Esse fruto de perseverança. E essa perseverança, nesse terceiro aspecto, nessa terceira afirmação, vai levar você justamente para esse ponto aqui. Perseverar na dor é conquistar uma vida de integridade espiritual. Essas provações que Tiago está afirmando aqui, está dizendo que existem na vida do crente, elas significam sofrimento, dor. Eu lembro quando o meu filho, Davi, ele estava na fase de crescimento e ele sentia muitas dores na perna, ou nas pernas. Essas dores nas pernas justamente eram dores de crescimento. Era algo que era inevitável, incomodava, mas ele estava se desenvolvendo. Crescer dói. Deus está te aperfeiçoando. E para você, como servo de Deus, serva do Senhor, perseverar na dor é conquistar uma vida de integridade espiritual, porque o texto diz no versículo 4, ora, diz Tiago, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando você adoece, o médico, a médica, prescreve para você uma receita, você passa a tomar aqueles medicamentos justamente para que você possa ser aperfeiçoado na sua saúde, para que você possa ser curado. O que Tiago está dizendo é algo parecido com isso. Ele está dizendo assim, olha, a perseverança que traz o sofrimento, né? A perseverança que está sendo trabalhada em meio à dor, olha o que ela vai fazer. Ela precisa ter uma ação completa. Ou seja, você precisa
quando pega a receita do médico, você precisa comprar os remédios, você precisa fazer uso dos remédios. Não adianta nada ir a um consultório médico, receber aquela receita e apenas ficar olhando para ela. Ou não ter recursos para adquirir o medicamento. A palavra do Senhor diz que além da receita que Ele nos deu, que a sua palavra nos dá todas as indicações para que a gente possa viver essa vida de perseverança. E já nos deu também os recursos espirituais. E Ele diz aqui que essa perseverança vai ter uma ação completa, ou seja, eu vou fazer uso daquilo que a palavra diz plenamente. Voltando à analogia da receita, da prescrição médica, você precisa segui-la à risca, de forma completa, durante todo o tratamento, para que você possa se restabelecer. Da mesma forma, nos diz o texto que nós precisamos ver a efetividade, a completude dessa ação de perseverança na nossa vida, com esse propósito, para conquistarmos essa integridade espiritual através de uma vida perfeita e íntegra diante do Senhor, para que em nada sejamos, como disse o texto aqui, deficientes. E aí eu queria citar para você o texto da carta aos Hebreus, no capítulo 10, do verso 35 a 39, e eu termino essa reflexão da manhã dizendo, olha o que diz Hebreus 10, 35 a 39. Confere aí, abra comigo a sua Bíblia em Hebreus 10, 35 a 39. Diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Que palavra maravilhosa! Quanto consolo o autor da carta aos Hebreus para a gente. O texto aí diz no finalzinho, não seremos destruídos. E não há nenhuma incoerência nas Escrituras quando, por exemplo, morremos. Quando perecemos em meio a uma enfermidade, que agora é a palavra que está em moda, doença. Não, a destruição podemos passar deste corpo, que um dia será restaurado, glorificado. Nós podemos passar por esse tipo de destruição, mas a destruição que fala o texto é da nossa casa espiritual. É a nossa alma. Vai ser aperfeiçoada, segundo o texto, vai ser íntegra. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos investir nas coisas que vêm lá do alto. Nós precisamos aproveitar esse tempo de isolamento e exercitarmos mais a nossa fé, de olharmos para esse Deus totalmente providente, desse Deus que tem um controle na história, desse Deus que não nos abandona, desse Deus que não deixou o mundo que Ele criou ao léu. Todas essas vagas tempestuosas que a população do planeta, tudo isso que estamos passando, está debaixo do domínio do Senhor, porque quem escreve a história é o Senhor. Nós precisamos entender, isso é o suficiente, de que Ele controla todas as coisas. O problema é que muitas vezes começamos a questionar a Deus a respeito de coisas que Deus ainda não revelou a nós. E isso dá um nó na cabeça daqueles que tentam entender o que Deus não dá o entendimento. Deuteronômio 29, 29, um texto tão conhecido, diz que as coisas que nós não conseguimos conhecer, elas fazem parte da economia de Deus. Mas aquelas que Ele nos dá a conhecer, essas são para o nosso proveito, para o proveito também da nossa geração, dos nossos filhos. Em nome de Jesus, viva esse dia com essa plena certeza de
de que você deve se alegrar no Senhor em meio às provas, de que você deve também saber que a sua fé ela está sendo confirmada a cada dia, para que você possa cada vez mais perseverar, para que você cada vez mais esteja resiliente e firme diante do Senhor, para suportar o dia mau. E também para que você possa, ao perseverar na dor, conquistar, ter como prêmio, obter essa integridade na sua vida espiritual. Eu quero, nesse momento, orar com você e orar por você. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque nessa manhã tu nos chamas a olharmos para a tua providência, olharmos para o Deus perfeito que nos chama a caminhar consigo mesmo, Senhor, na história e provarmos do teu amoroso cuidado. E a maior de todas as manifestações do teu cuidado é a vida de Jesus na nossa vida. É o Senhor um dia ter entregue o seu próprio Filho por amor a cada um de nós. Nós que somos de fato filhos do Senhor, que somos cristãos. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de sermos feitos e chamados teus filhos. Que nós possamos meditar nessa palavra, possamos viver essa vida confiante, apesar das lutas, apesar da possibilidade, até mesmo da doença nos alcançar. Ainda assim, te daremos glória, como deu José lá no Egito, quando foi preso, encarcerado de forma injusta, passou por toda aquela humilhação, e o Senhor exaltou. Como Sadraque, Mesaque, Abednego, que foram lançados lá na fornalha de fogo ardente, e o Senhor não os livrou de serem lançados, mas os livrou lá na fornalha. Como o próprio Daniel lançado na cova dos leões. Como os discípulos que sofreram. Muitos deles foram martirizados, foram mortos, mas estão vivos diante do Senhor. Como Estevão, que não foi poupado de um apedrejamento monstruoso, terrível, sofrendo as dores de todas aquelas pedradas. E mesmo assim, diz o texto de Atos, que ele viu os céus abertos e viu o Filho de Deus, viu a Jesus Cristo ali para recebê-lo em glória. Ah, Senhor, somos frágeis, sim. Sabemos que a morte ou a possibilidade de uma enfermidade nos traz preocupação, mas que nós podemos lançar sobre o Senhor todas essas ansiedades. Porque o Deus providente tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por esta palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Meus irmãos, alguns rápidos avisos. Nós temos, durante a semana, os nossos grupos pequenos se reunindo nesses horários aí, que estão postos para você. Você que deseja fazer, ainda não faz parte de um deles, é só ir lá no número do WhatsApp da igreja e pedir para tornar-se parte desses grupos, e aí você vai ser encaminhado para um deles. Participe, você que já tem participado, eu sei que a gente fica muito mexido com esses dias de enclausuramento, né? A gente já não sabe discernir que dia, né? Domingo parece segunda, a gente fica numa mistura tremenda, até confusão de horários, a gente vê a noite já chegou. Você tem uma ideia, nós já estamos praticamente no meio de maio. Essa semana nós vamos chegar ao meio do mês de maio. O mês está voando, o ano está passando rápido, mas se programe, esteja atento, marque na sua agenda os seus encontros. Também em relação à nossa contribuição, nós que somos membros da Igreja do Meia, fazendo a nossa contribuição através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então, você sabe que a igreja tem seus compromissos e nós temos aí para você em tela os dados bancários da nossa conta para que você possa, com alegria, fazer isso de todo o seu coração. Quando o meu pagamento cai na conta, a primeira coisa que eu faço é ir lá, primeira coisa, não comprar nada, é transferir, oferecer a Deus, devolver a Deus 10% daquilo que Ele me dá. Então eu vou lá, transfiro, envio lá o comprovante para o e-mail da tesouraria, eu mando lá
o tesoureiro, para o WhatsApp dele, né? De que a gente fez a transferência, porque a gente quer honrar muito o Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Você que não é membro da Igreja do Meia, não fique constrangido a fazer isso não. Mas se você quiser também contribuir, ofertar, tá aí, fique muito à vontade, é a obra do Senhor. Tudo isso é para manutenção da casa do Senhor, como diz lá o texto de Malaquias, no capítulo 3, ok? Outra coisa importante são os aconselhamentos que temos feito. Aí está na tela o telefone para que você possa entrar em contato, e aí você pode colocar assim, ó, se for uma necessidade muito grande de uma conversa com o pastor, você vai colocar urgente. E aí eu vou imediatamente, né, lógico, na medida em que eu tiver acesso ao meu WhatsApp, eu vou entrar em contato imediatamente com você. Caso seja algo que pode ser tratado depois, coloque assim, olha, agendar. Escreva agendar. E aí eu vou agendar de acordo com os primeiros, né, que me procurarem, porque ao longo da semana eu tenho feito aconselhamentos, tenho conversado com irmãos que estão necessitados, né, de uma palavra de conforto, de carinho, de uma orientação espiritual. Se você quiser, então, dividir essa carga comigo, eu estou aqui para, em nome de Jesus, cuidar de você, ser um instrumento da bênção do Senhor sobre a tua vida, ok? Nossas reuniões de oração online continuam, você pode fazer parte delas, é só entrar em contato. Olha, esse telefone que está aí na tela é o telefone do WhatsApp da igreja. Então, se você entrar em contato através desse telefone e pedir para ser cadastrado, eles vão mandar para você, tá, o link, e você vai poder entrar nessas reuniões de oração que acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, nesse horário que está aí para você, tá bom? Nós queremos encerrar essa transmissão, esse culto que estamos oferecendo a vocês, dando parabéns aí a todos que estão aniversariando no dia de hoje. Eu tive um problema aí com o meu computador, não consegui baixar as informações que me foram enviadas, mas acredito que até logo mais a gente está resolvendo isso, e aí logo mais eu vou mencionar as pessoas que estão aniversariando hoje, durante a semana, e também nós vamos falar sobre aqueles que estão fazendo aniversário de casamento, as famílias no altar. Vai ser algo muito importante para nós. Mas nós queremos parabenizar a todas as mamães no dia de hoje. Que a bênção do Senhor seja sobre você, querida mãezinha, que você continue sendo instrumento de amor na vida dos seus filhos, mães de todas as idades, né? Graças a Deus, nós estamos vivendo um tempo atípico, né, de pandemia, então fica complicado a gente poder estar com a nossa mamãe. Algumas famílias da nossa igreja, você que esteja nos assistindo, talvez tenha esse privilégio, né, porque a mamãe mora com você. Então, no caso de morar com você, faz parte da mesma família que está debaixo do mesmo teto, do mesmo ambiente, maravilha, vocês podem estar juntos, obviamente tendo todos os cuidados, né? Então, existem pessoas, né, da nossa igreja, filhos que têm as suas mãezinhas com eles. Eu não quero citar aqui nomes porque eu poderia cometer alguma injustiça e esquecer alguém, mas aqui me vem à mente algumas pessoas que estão aí curtindo o Dia das Mães com a mamãe. Glória a Deus por isso. Eu, por exemplo, a minha mãe não mora aqui comigo, então eu e a minha irmã, a Vânia, a gente não tem essa, vamos dizer assim, esse privilégio, essa alegria de estar presencialmente com ela, mas a gente está tomando providências, né, mesmo virtualmente, para fazer chegar à mamãe o nosso carinho. Já a minha irmã caçula, nossa irmã caçula, a Nívia, ela mora no mesmo prédio, então ela vai lá, leva as coisas sem fazer aquele contato direto, tomando todos os cuidados profiláticos para ter o contato com a mamãe. Já está mais privilegiada que a gente, graças a Deus. Mas você que tem a sua mãe, que não mora com você, a melhor forma de você prestar homenagem a ela nesse dia é deixar de ir aonde ela está, para abraçá-la. Não um abraço. O abraço é o respeito, é o carinho de você ficar em casa, ou então, se você for até lá, ficar distante, sem nenhum tipo de contato, sem um abraço. Gente, é muito sério. Nós ainda vamos chegar, acredito eu, ao pico dessa pandemia. Infelizmente, mais vidas serão ceifadas por conta da falta de bom senso, de respeito, de amor. É isso mesmo, que muitos estão tendo, falta de amor, essa é a palavra. Amor não só a si mesmo, mas ao outro. Há muita gente que pensa que nessa hora, se deslocar para estar com um ente querido, abraçá-lo, beijá-lo, isso é amor, não. Isso é falta de respeito. Amor é cuidar. E quem ama, cuida. Então, fique em casa.
Mande uma mensagem, telefone, demonstre seu carinho, para que a gente possa ter outros dias das mães que vão vir sem pandemia, em nome de Jesus, e a gente vai poder fazer festa. Eu quero dizer para você, mãezinha, mãe de todas as idades, vocês continuem sendo sábias, como foi Ana, que orou para que Deus direcionasse a vida do seu filho, que foi um grande profeta. Que você seja como Maria, uma mulher agraciada em cuidar dos seus filhos, em orar pelos seus filhos, em se dedicar a eles como Maria fez com Jesus, para que crescesse em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Como tantas mães no passado. Que Deus te inspire. Eu queria nesse momento pedir a uma mãe que ore, que é a Meire, uma mãe que represente todas as mães agora, orando por você, uma mãe que nos ouve. Nós estamos muito felizes porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E nós precisamos valorizar o amor de uns para com os outros. A Meire vai estar orando então por todas as mamães e também pelo consolo divino para a vida de Bruna, para a vida de sua irmã, para a vida de sua mamãe, que perderam para essa doença seu esposo e seu pai, nosso irmão Itamar. Mas essa perda, na verdade, é lucro, como Paulo dizia, porque estar com Cristo é lucro, é o maior investimento. Que Deus console esses corações também. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque ouvimos a Tua voz, ouvimos a Tua palavra e vemos aqui, Senhor, nossa fé, o nosso consolo renovado no Senhor. Senhor, dá-nos a cada dia seja de Ti, seja da Tua palavra e perseverarmos, Senhor, na fé no Senhor Jesus. Pai, muito obrigado porque estamos hoje comemorando o Dia das Mães. Há um dito popular que diz que Dia da Mãe é todo dia, sabemos disso, mas separamos, esse dia para nos lembrar e homenagear. E queremos te agradecer pela vida de cada mãe, porque o Senhor tem sustentado, tem dado esse privilégio, mesmo aquelas que não puderam engravidar, mas se tornaram mães por providência e escolha do Senhor. Obrigada a Deus também por aquelas que já foram, que temos a memória de exemplo, memória de cuidado. Obrigada a Deus pela vida da minha mãe, por ser uma pessoa que também me ensinou a caminhar contigo. Amém. Obrigado pela vida de cada mãe que podemos lembrar. Obrigado a Deus pela minha sogra, que também é uma mãe. Obrigado, Senhor, porque Tu também me deste o privilégio de ser mãe. Senhor, louvado seja o Teu nome, porque sabemos que não somos perfeitas, que somos falhas, carentes da Tua graça. Mas obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, porque o Senhor é fiel, o Senhor tem nos ensinado a cada dia, Pai, como devemos Te seguir. Continua, ó Deus, cuidando de cada mãe, de cada uma de nós, dando-nos sabedoria, paciência, dando resiliência, nos dando perseverança no amor e no cuidado e nas nossas orações pelos nossos filhos. Senhor, se há alguma mãe desanimada ou triste nesse dia, que o Senhor possa estar fortalecendo a fé, que o Senhor possa estar fortalecendo o seu coração neste dia. Agora, Pai, queremos também te pedir pela vida da Bruna, pela vida da sua irmã, da sua mãe, de toda a sua família e amigos, que o Senhor possa estar consolando. Cremos que o Senhor está consolando, como ela mesma falou para nós. Cremos que o Senhor é o Deus que providencia e é providente, como ouvimos hoje, Pai, e que não perdeu o controle da história, porque Tu és o Senhor da história. Louvado seja o Teu nome, mas continue, Senhor, tratando com aqueles que estão frágeis nesse momento. O Senhor possa estar fortalecendo.
Te pedimos todas essas coisas, crendo nas tuas promessas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Logo mais então, às 18h30, estaremos juntos de novo. E vamos então estar também ao final orando pelas famílias no altar, orando pelos aniversariantes no curso dessa semana. Vamos estar também nos lembrando de orar para que eles estão completando mais um tempo de vida conjugal. E há uma homenagem que foi preparada logo mais pelas nossas crianças para as mamães. Então você, mamãe, está convidada a voltar logo mais, a ir para a sua sala e às 18h30 participar conosco do culto de louvor e gratidão a Deus, porque ao finalzinho tem uma homenagem preparada para você. Deus abençoe a todas as mamães, aquelas que estão com seus filhos aí em casa, curtam esse dia. As que estão separadas dos seus filhos também sejam igualmente abençoadas, porque você vai receber o carinho, mesmo que virtual, do seu filho. E não há menos importância em um ou outro. O importante é orarmos, é estarmos dedicando o nosso amor às nossas mãezinhas. Deus abençoe a todos. Até logo mais. Receba a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus eterno e bondoso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês, irmãos e irmãs, guardando a todos, não somente agora, mas até o dia maravilhoso de Cristo Jesus. Amém e amém. Fique em paz, fique em casa, se cuide. Deus te abençoe.